Olá a todos e todas, dando continuidade à nossa primeira aula sobre coerência textual. Nessa segunda parte, vamos adentrar rapidamente a outros fatores de coerência. Vimos que temos basicamente 4 tipos de coerência ou situações de incoerência, né? Que seriam, então, a semântica, a sintática, a estilística e a pragmática. No entanto, tem outros fatores que contribuem para estabelecer a coerência, ou caso eles não sejam respeitados, não estejam presentes na articulação do texto, vão provocar algum tipo de incoerência. São os elementos linguísticos, então o uso adequado dos termos, das expressões, dos conectores, das expressões referenciais, dentre outras. Aqui, os elementos coesivos são fundamentais. Então, é muito possível que possamos ter um texto sem elementos coesivos, mas que seja coerente. Por outro lado, textos sem... a coesão é um dos fatores de coerência, né? Ela não prescinde da coerência. Mas também existem os conhecimentos partilhados. Então, o conhecimento de mundo, aquilo que conhecemos da cultura, das coisas, do estado de coisas, é fundamental, né? São elementos fundamentais para que possamos construir sentidos na leitura ou na escrita do texto. As inferências que são realizadas durante a comunicação, seja no ato da leitura, no ato de ouvir, no ato da comunicação, elas são fundamentais para a compreensão dos sentidos ou daquele princípio de interpretabilidade mencionado na primeira parte da aula. A questão da não contradição é uma questão lógica básica, assim como a unidade temática. O que seria a unidade temática? Se você escreve sobre um determinado tema e você mantém uma coerência sobre o tema que você discute, certo? A sequência temporal, uma vez que é preciso deixar claro a noção de tempo, de sequência, de uma ordem temporal dos elementos que são postos no texto. A relação entre as partes e o todo. Então, não é possível você estar discutindo sobre um tema X e inserir elementos no texto que não sejam condizentes com este todo. A intertextualidade, uma vez que não existe um texto 100% original, mas ele sempre dialoga com outros tantos textos e discursos que circulam na sociedade. E assim eles vão se atrelando a esses conhecimentos partilhados por nós dentro de uma cultura, dentro da língua, dentro de uma comunidade de fala, dentro de uma comunidade de cultura, dentro de uma comunidade identitária e assim sucessivamente. Bem, quanto aos conhecimentos de mundo partilhados, isso tem a ver com a nossa memória, uma vez que ela não é organizada de forma aleatória, mas ela se articula em modelos cognitivos. Então, através de frames, conjuntos de conhecimentos armazenados na memória sobre certo rótulo. Então, quando pensamos em carnaval, então, um leque de elementos vem correlativamente à palavra carnaval. Quando pensamos em Natal, pensamos nas cores, nos objetos, nos cheiros, nos costumes, enfim. Uma série de elementos que estão atrelados a este frame. Temos também os esquemas, uma forma de organização da nossa memória, um modelo cognitivo. São conhecimentos armazenados numa sequência temporal ou causal. Então, como pôr um aparelho em funcionamento, um dia na vida de um cidadão comum, ou como estabelecemos uma rotina de trabalho, ou como estabelecemos uma sequência do nosso cronograma anual, do nosso calendário. Então, tudo isso segue esquemas, né? Planos. Conjunto de conhecimentos sobre como agir para atingir um determinado objetivo. Por exemplo, como vencer uma partida de xadrez, ou como produzir um texto dissertativo, ou como preparar uma aula. Enfim, para tudo isso nós estabelecemos planos, que são conhecimentos sobre formas de agir. Existem os scripts. O que seriam scripts? Conjunto de conhecimentos sobre modos de agir altamente estereotipados em uma dada cultura. Inclusive em termos de linguagem, por exemplo, os rituais religiosos, batismo, casamento, missa, as fórmulas de cortesia, as práticas jurídicas. Os scripts, notoriamente, se alteram conforme a cultura, conforme o país, conforme a língua.
E existem as superestruturas ou esquemas textuais, que são conjuntos de conhecimentos sobre os diversos tipos de texto. Isso aqui está muito atrelado aos gêneros e tipos textuais. Pois, por exemplo, sabemos que não podemos escrever muito se tratar de um bilhete, por exemplo. Por outro lado, uma tese de doutorado exige muito mais produção, muito mais conhecimento do que para produzir um bilhete. E assim sucessivamente. Então, cada texto, cada gênero, cada tipo de texto, cada sequência vai exigir uma estrutura, um esquema textual específico. Vamos ver alguns textos? Logicamente, eu selecionei alguns textos em que esses fatores de coerência ou os tipos de coerência não são respeitados. Aqui temos um exemplo clássico de que a relação parte-todo não é respeitada, porque num tema sobre imigração ilegal, alguém insere uma receita de miojo no texto. Então isso deixa o texto incoerente pragmaticamente, semanticamente e estilisticamente. Cuidado na produção dos seus textos para evitar a questão da cacofonia, quando uma palavra em conjunção com outra produz um outro som, e este som pode não ser muito interessante, ou ele pode provocar uma situação de xixi, de riso mesmo. Ter atenção aos conhecimentos partilhados, ou seja, colocar no seu texto conhecimentos que sejam comuns ao leitor para quem você se dirige. Né? E o cuidado com as ambiguidades em relação aos termos utilizados, como é o caso aqui do texto, em que está expresso uma ambiguidade bastante cômica, né? Sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai, da energia do povo brasileiro. Obviamente esse duplo sentido é causado justamente pelo emprego, né, desse sintagma definido, que é galinha da minha mãe, sabendo que na cultura o termo galinha pode se referir, enfim, a profissionais do sexo. Ou alguma pessoa, enfim, que se permite a se relacionar amorosamente com várias pessoas ao mesmo tempo. Enfim. A relojoaria do Miringa, relógios, pulseiras, trocas de baterias e concertos, temos pastéis de fubá. Esse texto é bastante interessante, né, porque a incoerência não só pragmática, mas semântica, uma vez que é inserido aqui uma expressão que não faz sentido, não faz uma sequência lógica, uma sequência temática com o que vem antes. Então esse texto é incoerente justamente por essa quebra de expectativa, de inserção de um elemento, de uma parte que não está semanticamente ligada ao todo. Aqui nós temos a questão do paradoxo ou da contradição. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Então, nessa situação comunicativa aqui expressa nessa tirinha, nós temos uma clara situação de contradição ou de paradoxo. E nós precisamos, na nossa escrita, tomar cuidado com as afirmações que fazemos e com aquilo que vamos concatenando nas afirmações. Ou seja, fazemos uma afirmação e, em seguida, quebramos a expectativa dessa afirmação por meio de uma contradição. Isso torna o texto, logicamente, incoerente. Essas são as principais referências. Alguns textos de apoio estão colocados no AVA para ajudar a aprofundar na questão da coesão e da coerência textuais. Especialmente os textos da Leonor Fávero, da professora Ingeborg Koch, do Luiz Travaglia, são, dentro da linguística textual, as principais referências acerca da coesão e da coerência textuais, dentre outros, logicamente. Bons estudos e até a próxima aula, próximo vídeo.